controle até restringe. Restringe as pessoas de fazerem aquilo que elas gostavam de fazer, mas que nós estamos a controlar a situação e queremos que a pessoa faça aquilo que eu quero que elas façam, nós então obrigamos a pessoa a fazer aquilo que nós queremos. Estamos a usar de feitiçaria. Vamos abrir em 1 João 4. 1 João 4,18. Diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Nós não tememos nada. Nós não temos medo de nada. Uma das formas de, por exemplo, do caso da intimidação é, por exemplo, a culpa de ser castigado. Culpa de ser castigado. A pessoa que usa de intimidação, ela usa isto mais ou menos. Ela dentro de si, portanto, ela não diz isto que eu vou dizer, mas ela dentro de si diz isto: eu vou amedrontar-te de tal maneira que tu vais fazer aquilo que eu quero que tu faças. A intimidação coloca na pessoa um certo medo ou vergonha. Eu vou fazer-te passar vergonha de tal forma que tu vais fazer aquilo que eu quero que tu faças. É o que a intimidação faz. É fazeres a minha vontade e então eu vou-te intimidar. Vou-te deixar numa situação tão embaraçosa que tu vais acabar por fazer aquilo que eu quero. Ela governa através do medo. O medo do castigo. O medo das pessoas notarem. O medo que alguém veja. Então, como eu sei que a pessoa não gosta de certa determinada coisa, ela vai usar de intimidação, que é o caso também, que é parecido com a manipulação, de dizer ou faz isto, ou então ela vai intimidar a pessoa fica intimidada, a pessoa fica enrascada. Eu estava no meu trabalho, ainda foi esta semana também, e eu tinha umas coisas que eu precisava de fazer, que devia ter feito há 3 dias atrás, mas envolvi os papéis nos meus documentos pessoais e já andava com aquilo, e aquilo já era para ter sido feito há 3 dias atrás. E então, o que é que eu fiz? Eu vi os papéis e disse: eu vou deitar isto fora. Se for fazer isto agora, alguém apanha-me. Isto é logo os pensamentos carnais. Normalmente, os pensamentos logo que vêm à mente, os primeiros pensamentos, você avalie bem para ver se são de Deus ou são da nossa carne ou do diabo. Eu disse: eu vou deitar fora, porque se alguém me apanhar a fazer isto, vai dizer que eu estou a fazer isto mal e que já devia ter feito. E pensei: então vou deitar fora. Mas se vou deitar fora, alguém pode me apanhar. Cá está. A intimidação tem medo de ser castigado. Temos medo de ser apanhados. Culpa de ser castigado ou medo de ser apanhado. Então estou a ser intimidado, não por pessoas, mas pelo castigo. Pelas circunstâncias. As próprias circunstâncias estão-me a intimidar. Depois pensei: não, eu vou colocar isto como resolvido e digo que está feito. Mas disser que está feito, estou a mentir. E disser que está feito, se alguém for verificar se está feito ou não está feito, vão ver que eu 3 folhas inteiras que eu não fiz nada. E vou ser apanhado. Ou seja, tem medo de ser apanhado. Estou intimidado, não sei o que é de fazer. Sabe o que é que uma pessoa intimidada tem que fazer? Confrontar. Então eu disse: vou à chefe. Cheguei à chefe e disse: olha, tenho aqui 3 folhas, estavam misturadas nos meus documentos pessoais e deixei passar isto, não sei, devo ter misturado as folhas, queria saber como é que se vai fazer agora.
Ela disse, não tem problema, dê cá que eu levo ali e eles vão já fazer isso. Um problema tão grande dentro de mim que foi resolvido com o simples facto de pegar na verdade e dizer a verdade. Cheguei, vi que realmente não fiz e pensei, aquelas maneiras, artimanhas todas para me livrar daquilo. E a melhor maneira é chegar lá e dizer a verdade. Olha, fiz isto, enganei-me, não fiz bem. O que é que se faz? E a senhora disse, olha, vamos já entregar ali aos outros. Se você fica intimidado, se você está intimidado por alguém, não é? Pessoas que o intimidam, você saiba que essa pessoa é uma feiticeira nata. Está a usar de feitiçaria sobre si. Mas você não fica assim tão contente. Porque se você não confronta essa pessoa, então você ama e gosta de viver enfeitiçado. Você vive enfeitiçado. E só vai sair dessa feitiçaria quando confrontar. Por isso é que aquele patrão que hostiliza o empregado, se o empregado não souber manter a sua posição logo no início, então eu digo-vos, o futuro desse empregado é ser hostilizado para o resto da vida. Se o patrão lhe chamar um nome que você não gosta e você não deixar bem claro ao patrão que aquilo não volta a acontecer, você pode crer, na semana a seguir ele vai chamar outro nome e vai chamar os quantos ele quiser, porque você não soube manter posição no início. Você tem que manter. Vou-vos dar um exemplo prático. Estava no Instituto Bíblico, eu era muito extrovertido e metia-me com as pessoas e não percebia bem da maneira como fazia, mas também não tinha entendimento para fazer de outra maneira, era muito miúdo. E então chegava ao pé das pessoas e depois cumprimentava as pessoas, então, tudo bem, e dava assim um empurrão e empurrava para ali e fazia, e dava um calduço, dava o que costuma-se dizer, não é? E depois fazia assim, ou dava uma bufetada a brincar. E normalmente todos riam e todos sorriam e não havia nada de mal. Mas um dia cheguei ao pé de um que não conhecia de lado nenhum e fiz-lhe o mesmo que fiz a todos. E o rapaz virou-se para mim e disse, olha, desculpa, mas comigo tu não voltas a fazer isso. Eu disse, pronto, ok, e tal. E depois ainda brinquei com a situação. Mas dali em diante, eu sabia que aquele rapaz, eu tinha que proceder de maneira diferente. Eu digo-vos, esse rapaz conseguiu pôr respeito. Estão a entender? É isto que se espera de nós. Nós temos que pôr respeito nas coisas, nas circunstâncias. Se não pusermos... E depois é giro que hoje, no trabalho, onde eu estou a trabalhar, tem lá um miúdo assim muito extrovertido, que faz-me lembrar eu há alguns anos atrás. E o rapaz, uma primeira vez chegou ao pé de mim, deu-me assim também um encontrão e empurrou-me e fez e aconteceu. Eu disse, olha, tem calma, tal. E eu fiz o mesmo que aquele rapaz lá no Instituto Bíblico fez comigo.